Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai fazer um estudo de partições, tá? A ideia é relacionar a partição com as relações de equivalência, tá? Ah, Só relembrar alguns conceitos. Suponha que eu tenho R, é uma relação de equivalência, tá? Sobre um conjunto A. Então, para começar, A é um conjunto não vazio, tá? Relação de equivalência. Então, essa R é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva, tá? Aí, dado Azinho um elemento do conjunto A, aí na última aula a gente definiu um conjunto, né? Que é a classe de equivalência do Azinho em relação a R, que é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A que estão relacionados com o Azinho, tá? Além disso, a gente definiu um conjunto na aula passada que é o seguinte, que é o quociente, né, do conjunto pela relação, que é o quê? É o conjunto formado por todas as classes de equivalência com Azinho vindo do conjunto A. Então vamos lá. Note que cada classe de equivalência, né, esse Azinho barra, vai ser um subconjunto de A. Tá? Então o quociente é uma família de subconjuntos de A. Então esse quociente é uma família do conjunto potência de A. O que a gente vai ver no começo dessa aula, né, a primeira parte dela, é o seguinte, que esse quociente é o que a gente chama de uma partição do conjunto A. O que significa? Quando você faz o quociente, todos os elementos que se obtêm, né, todas essas classes aqui, são conjuntos não vazios. Também são 2 a 2 disjuntos, ou seja, não tem, a interseção é sempre vazia entre quaisquer dois elementos, conjuntos distintos que você pega nessa família. E por último, a união de todos os conjuntos contidos nessa família, né, que pertencem a essa família, resulta no conjunto A. Tá? Aí só lembrando, a barra, Azinho é um conjunto, um elemento de um conjunto A. Então, a barra é a classe de equivalência desse elemento com respeito à relação que você está considerando. Isso é conjunto, tá? Isso é conjunto, sempre. Vamos começar com um exemplo. A gente definiu lá, acho que 2 aulas atrás, a relação de congruência no conjunto dos inteiros, né? Módulo 2. E funciona assim, quando que dois números inteiros A e B são congruentes, módulo 2? Quando que A é congruente a B, módulo 2? Quando a diferença entre eles é um número par. Ou seja, vai existir um número inteiro k, tal que a menos b da forma 2k. Se você pensar isso aqui em termos que a gente aprendeu lá na escola, lá no ensino fundamental mesmo, eu estou falando que quando eu pego a menos b e divido por 2, o quociente é k e o resto é zero. Tá? Então isso é congruência módulo 2. Tá? Dois números são congruentes e quando você pega a diferença entre eles, divide por 2, o resto é zero. Isso aqui é divisão de números inteiros. Tá? Então a gente consegue. E além disso, né? Aí foi na aula passada, nós vimos que isso define uma relação de equivalência. Tá? Na verdade, a gente viu, na verdade, a congruência módulo M, né? Define uma relação de equivalência. Né? A gente fez o módulo 2 primeiro, depois a gente fez o módulo M. Mas por que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar só o módulo 2. Então a gente consegue definir as classes de equivalência, tá? Dessa relação. Por exemplo, quem é a classe de equivalência módulo de 0, módulo 2? É o conjunto formado por todos os números inteiros que estão relacionados com zero. Mas quando o x está relacionado com zero? No nosso caso aqui, né? A relação é a congruência. Ou seja, quando x é congruente a zero, módulo 2. Isso quer dizer que x menos zero é um número par. Ou seja, vai existir um número inteiro que eu vou chamar de k, tal que o x se escreve como 2 vezes k.
isso aqui tá me dizendo o seguinte, que quando você pega o número x e divide por 2, o quociente é k e o resto é 0, tá? Então, esse conjunto, que é a classe do zero, ele é formado por todos os números inteiros, tais que quando são divididos por 2, deixam o resto zero, tá? Então, eu tô pegando todos os números que quando eu divido por 2, deixa o resto zero, ou seja, os múltiplos de 2, e colocando num conjunto, tá? Então, nesse conjunto vai ter o 0, vai ter o 2, vai ter o 4, o 6, o 8 e assim por diante. Também os negativos, tá? O menos 2, o menos 4, o menos 6, o menos 8. Então, esse aqui é o conjunto formado... Uma outra maneira de reescrever esse conjunto seria assim, ó. É o conjunto formado por todos os números da forma 2k, em que k varia no conjunto dos números inteiros. Tá? Essa é a classe do 0. E a classe do 1? É o conjunto formado por todos os números inteiros, né, que estão relacionados com 1. Mas no nosso caso, nossa relação é a congruência módulo 2, ou seja, se o x é um elemento desse conjunto, né, da classe do 1, é porque x é congruente a 1 módulo 2. Mas quando x é congruente a 1 módulo 2? Essa é a diferença, né, x menos 1 é um número par, é um múltiplo de 2, ou seja, vai existir um inteiro, que eu vou chamar de k, né, tal que x menos 1 é da forma 2 vezes k. Eu posso escrever isso aqui ainda assim, ó. Isso aqui é o conjunto de todos os números inteiros para os quais existe o número inteiro k, tal que o x se escreve como 2k mais 1. Aqui está falando essa igualdade, o que ela me diz? Ela diz que quando eu pego x e divido por 2, o quociente que é k e o resto é 1. Né? Ó, k vezes 2 mais 1 é x. É assim que a gente aprendeu lá na escola, né? Lá na, sei lá, primeira, segunda série, né? Então, esse conjunto ele é constituído pelos números inteiros, tais que quando eu divido por 2, o resto é 1. Uma outra maneira de reescrever esse conjunto seria assim: ó, o conjunto formado por todos os números da forma 2k mais 1, em que k varia ali no conjunto dos números inteiros. Tá? Então, em 0 barra, todo elemento tem todos os elementos da forma 2k, e em 1 barra, nós temos todos os elementos da forma 2k mais 1. Então, em particular, o 1 está aqui nesse conjunto, nesse, né? O 3, o 5, o 7, também os negativos. Menos 1, menos 3, menos 5, menos 7 e assim por diante. Então, nesse caso, quando a gente pega z na verdade e faz o quociente por essa relação de equivalência, tá? Lá em álgebra a gente basicamente chama isso aqui de z2, tá? Isso aqui é uma família. Só vai ter essas duas classes, né? Porque na hora que você pegar a classe do 2, o 2 está relacionado com 0, né? Porque 2 divide 2 menos 0. Na hora de pegar qualquer número par, ou qualquer positivo ou o oposto, né? Vai ser um múltiplo vai ser múltiplo de 2. Qualquer múltiplo de 2 que eu pegue, vai cair aqui. Qualquer número que não é múltiplo de 2 vai cair aqui. Por quê? Pega qualquer número inteiro, divide por 2. Só tem duas possibilidades pro resto, né? Ou é 0 ou é 1. Se o resto for 0, esse é o número que está nesse conjunto. Se o resto for 1, o número que você pegou está nesse conjunto. Então o quociente só tem dois elementos, né? Essa família aqui ó, só vai ter dois subconjuntos dos inteiros. A classe do 0 e a classe do 1. Então, cuidado. Isso aqui, ó, apesar de ter um 0, é um conjunto. Aqui também é um conjunto. Tá? Se você relembrar o que é o conceito de partição de um conjunto, essa família é uma partição do A. Tá? Então esse aqui é um subconjunto do conjunto potência dos inteiros, na verdade. Então por que essa família é uma partição dos inteiros?
Vamos só relembrar o que é uma partição. Então, ó, dado um conjunto A qualquer e uma família de subconjuntos de A, que eu vou chamar de P. Então, P é um conjunto, tá? Cujos elementos são subconjuntos de A. Tá? Então, um elemento de P, quando você olha em relação a P, você pode, digamos assim, pega X, um elemento de P. Então, você escreve X pertence a P. Só que se você comparar esse X com A, você tem que escrever X contido em A, porque se X é subconjunto de A, tá? Então, essa família P é uma partição do conjunto original ali do A, se essas três propriedades são verdadeiras, tá? Para começar, todo elemento da partição é um conjunto não vazio. Também, os elementos da partição, né, tem que ser 2 a 2 disjuntos. Tá? Não tem... A interseção é sempre vazia entre quaisquer dois, tá? Distintos, tá? Claro. E a união de todos os elementos de P, né, vai ser uma união de subconjuntos de A, que vai dar todo o conjunto A. Se essas três propriedades forem verificadas, a gente fala que P é uma partição de A. Isso acontece aqui, ó. Por quê? A classe do 0 e a classe do 1 são claramente não vazias. Por quê? Aqui, ó, tem todos os números pares, por exemplo. E aqui tem todos os números ímpares. Então ambos têm pelo menos um elemento. É claro que a interseção é vazia, né? Por quê? Aqui são aqueles números que deixam resto 0 na divisão por 2. E aqui são aqueles números que deixam resto 1 na divisão por 2. Então no número inteiro, quando você divide por 2, o resto ou é 0 ou é 1. Se for 0 cai aqui, se for 1 cai aqui. Tá? E também a união desses dois conjuntos dá todo o conjunto dos números inteiros. Por quê? Mesma história, acabei de falar. Pega um número inteiro x, divide por 2. Só tem duas possibilidades para o resto, tá? Ou é 0 ou é 1. Se for 0, ele cai aqui. Se for 1, ele cai aqui. Tá? Então aqui está falando que eu já expliquei. Essa família, o conjunto quociente, é uma partição do conjunto dos números inteiros. Então, nesse exemplo, o que nós fizemos? A gente começou com uma relação no conjunto dos números inteiros, uma relação de equivalência, tá? E a partir dessa relação de equivalência, a gente construiu uma partição do conjunto A, dos inteiros. Quem é a relação? É justamente o quociente do conjunto pela relação de equivalência. Tá? Vou mostrar que isso é sempre verdadeiro. Né? Então, para qualquer conjunto não vazio A, se eu tenho R, uma relação de equivalência sobre A, tá? Relação de equivalência. Então, quando você faz o quociente, né, que é o conjunto, aquela família cujos elementos são as classes de equivalência, né, dessa relação, então esse quociente é uma partição de A. Bom, pessoal, para provar que esse quociente é uma partição de A, nós temos que verificar essas três propriedades, tá? Para o conjunto quociente. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que mostrar é que todo elemento do quociente é não vazio. Isso a gente já mostrou na aula passada, quando a gente estudou classe de equivalência, nesse teorema aqui, ó, no item A. Né? Mostramos que a classe do A é diferente do vazio para todo Azinho em A. Tá? Então, isso a gente já viu, sobre o item A, tá? Então já vimos na aula passada que Azinho, para todo Azinho no conjunto A, nós temos que a classe do A é diferente do conjunto vazio. Tá? Logo, a classe do A é diferente do vazio, tá? Qualquer que se... Não, deixa eu escrever outro nome aqui. Para todo elemento do quociente de A pela relação R, nós temos que a classe do A é diferente do vazio. Tá? Vocês não lembram? Na aula passada a gente viu o seguinte, né? Para todo Azinho, você tem que o Azinho estar na classe dele. Todo elemento está na sua classe, tá?
Ó, aqui, ó. Esse exemplo que a gente fez antes. O 0 tá na classe do 0 e o 1 tá na classe do 1, tá? Isso sempre é verdadeiro. Isso segue por fato da relação ser reflexiva. Né? Agora, B. A gente tem que mostrar que para quaisquer dois elementos no caso aqui no quociente, né? Distintos, você tem que interseção é vazia. Também nós já vimos isso no ano passado, no item B aqui, ó. Os dois elementos não estão relacionados, então a interseção é vazia. O que acontece? Quando a gente define o quociente, os elementos são diferentes, né? Então se eu pegar A barra e B barra em A nesse quociente, né? Com A barra diferente de B barra, o que acontece? O A não está relacionado com B. Porque se estivesse relacionado, então pelo item C aqui, ó, as classes seriam iguais, tá? Então se eu pego duas classes diferentes no quociente, os elementos não podem estar relacionados. Aí pelo item B, a interseção desses conjuntos é vazia. Tá? Então a gente já viu também o item B. Então a gente viu o seguinte. Ó. Para... Ó, o item A e B, isso aqui dá uma passada, tá? Então olha só, dados A barra e B barra aqui com A barra diferente do B barra. Então, se duas classes são diferentes é porque os representantes não estão relacionados. Logo, a classe do A interseção classe do B é vazia. Tá? Isso quaisquer que sejam A e B no quociente. A única coisa que falta mostrar é o item C, tá? Falta mostrar que se eu fizer a união de todas as classes com as classes do A variando nesse quociente, isso aqui dá todo o conjunto A. Ok? Olha só, é claro que se eu fizer a união das classes do A com Azinho variando no conjunto A, isso é a mesma coisa que fazer a união das classes do A com a classe variando no quociente, né? Por quê? Quando você pega todos os Azinhos variando em A, você vai gerar suas classes, pode ser que algumas repitam, né? Aí então, aqui ó, eu estou fazendo união de algumas classes e aqui possivelmente de mais classes do que eu estou usando aqui. Tá? Na verdade aqui ó, pode acontecer várias repetições de classes, tá? Pode ter um Azinho e Bzinho que são iguais quando eu faço as classes ficam iguais, tá? Aí também, só voltando aqui, nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, da congruência módulo 2, o que eu tô falando é o seguinte, que se eu fizer a união da classe do 0 com a classe do 1, isso é a mesma coisa que vir fazendo a união de todas as classes possíveis. A classe do menos 2, união com a classe do menos 1, união com a classe do 0, união com a classe do 1, união com a classe do 2 e assim por diante. Porque essa união infinita é igual a dar o mesmo conjunto do que essa união finita, só de duas classes. Aqui eu estou fazendo união de vários conjuntos iguais, tá? Então a classe do 2 é igual a classe do 0, que é igual a classe do menos 2 e assim por diante. A classe do menos 1 é igual a classe do 1, que é igual a classe do 3, que é igual a classe do 5 e assim por diante, tá?
Eu tô escrevendo isso aqui só para ajudar na hora de... no finalzinho ali. Também para ficar mais claro com a anotação que a gente está usando no teorema. Também é claro que se eu faço a união das classes do A com A variando ali no quociente, isso é um subconjunto de A, do conjunto original, né? Por quê? O Azinho vem do A, então a classe do A é um subconjunto de A. Então a união de subconjuntos de A tem que estar contida em A. Isso a gente já viu, tá? Lá no segundo bimestre. Para provar a igualdade que a gente quer, isso eu quero provar. Falta mostrar só que o A está contido nessa união. Ou seja, é a inclusão contrária. Então vamos pegar um Azinho em A qualquer. Por outro lado, seja Azinho um elemento do conjunto A. Nós já vimos, eu já comentei ali na primeira parte dessa demonstração, né? Que o Azinho está na classe do Azinho. Para todo Azinho em A. Tá? Então, o Azinho é um elemento da classe do Azinho. Logo, eu posso falar o seguinte, que o conjunto que contém o Azinho é um subconjunto da classe do A. E assim, então, olha só o que a gente pode fazer. Se você olhar qualquer conjunto A, você pode falar que ele é a união dos conjuntos unitários em que esses elementos variam, percorrem todo o conjunto A. Isso aqui é verdadeiro para qualquer conjunto A, tá? Que todo conjunto você pode pensar que ele é a união dos seus elementos. União de conjuntos que contém cada um dos seus elementos, tá? Só que, por causa disso, isso aqui é a mesma coisa que escrever. Isso aqui é a união com Azinho em A das classes do A. Só pelo que a gente já viu aqui, ó. Essa união é a mesma coisa que eu posso restringir, né? Só as classes que estão no quociente, né? Porque várias das classes aqui podem repetir. É só que um detalhe que é contido, tá? Porque em amarelo vale a inclusão. Isso aqui é a união de todas as classes do A com A pertencente a esse quociente. Acabou então, né? Vale a inclusão. Ó, A está contido nessa união. Então, comparando 1 e 2, vem a igualdade desejada. Segue que a união das classes do A com a classe do A variando no quociente de A pela relação R é todo o conjunto A, tá? Então, a gente acabou de mostrar, ó, que essas três propriedades são verificadas para o quociente, tá? Então, o conjunto quociente da relação R, do conjunto A pela relação R, é uma partição do conjunto A. Então, segue do que nós provamos em A, B e C, que esse conjunto é uma partição do conjunto A. Bom, gente, agora a gente vai começar a segunda parte da aula. A ideia agora é mostrar a recíproca desse teorema. Tá? Bom, aqui a gente provou o seguinte. Se eu tenho um conjunto, uma relação de equivalência R sobre o conjunto A, então o quociente é uma partição. Ou seja, a partir de uma relação de equivalência, a gente obtém uma partição do conjunto. Agora, a ideia é a seguinte. Vou mostrar que se eu tenho uma partição do conjunto, eu consigo construir uma relação de equivalência no conjunto A. Tá? Mais do que isso. Essa relação de equivalência a gente vai construir quando eu olhar as classes de equivalência com relação dessa relação, do conjunto com respeito a essa relação, as classes de equivalência vão ser justamente os conjuntos da partição. Tá? Vamos lá então. Ó. Suponha
que eu tenho P uma partição de um conjunto não vazio A. O A tem que ser não vazio porque eu quero construir uma partição sobre A. Uma relação equivalente sobre A. Então a gente vai definir uma relação que a gente vai denotar assim, ó, RP. Ela funciona assim. Quando que dois elementos do conjunto A estão relacionados por essa relação? Se existe um elemento da partição, ou seja, um subconjunto de A que está na partição, que contém esses dois elementos. Ou seja, existe um X na partição P, tal que o A e o B estão em P. Tá? Então, dois elementos do A estarão relacionados por essa relação RP se A e B estão em um mesmo subconjunto da partição. Tá? Em um mesmo elemento da partição, né? Que é um subconjunto de A. Então, vamos provar que essa relação RP é uma relação de equivalência. Para mostrar que RP é uma relação de equivalência, a gente tem que mostrar que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Então vamos lá, primeiro, RP é reflexiva. Agora lembrando, P é uma partição de A, tá? E RP é uma relação sobre A. Então a gente tem que mostrar primeiro que isso aqui é verdadeiro para todo Azinho em A. Note que isso é equivalente a dizer que o A pertence a X para algum X em P. Então tem que mostrar que existe algum subconjunto da partição que contém o Azinho. Tá? O que acontece? Como P é partição, a gente consegue esse X. Quer ver? Vamos lá. Seja Azinho um elemento do A. Então, como P é partição do conjunto A, segue que a propriedade de ser de partição, tá? A união de todos os elementos da partição dá todo o conjunto A. Então, como Azinho é elemento de A e A é igual a essa união, segue que Azinho é um elemento dessa união. Logo, ele está em algum conjunto que está na partição. Então, segue que existe um elemento da partição X, tal que Azinho pertence a X. Tá? Logo, só para ficar mais claro, pela definição, posso falar que Azinho, né? O Azinho, entre aspas, está em X duas vezes. Mas isso é justamente a definição, né? De Azinho estar relacionado com Azinho. Tá? Então todo elemento do A está relacionado com ele mesmo. Agora vou mostrar que ela é simétrica. Então RP é simétrica. Então para isso vamos pegar dois elementos de A, Azinho e Bzinho, e supor que Azinho está relacionado com Bzinho. Então vamos lá, sejam Azinho e Bzinho pertencentes a A, tais que Azinho está relacionado com Bzinho. Então, olha só, dizer que Azinho está relacionado com Bzinho, isso implica que A e B estão em X, né? Para algum X na minha partição. Só que dizer que A e B pertencem ao conjunto X é a mesma coisa dizer que B e A pertencem ao conjunto X. Isso para algum elemento da minha partição. Ou seja, pela definição, Bzinho está relacionado com Azinho por essa relação RP. Tá? Então a RP ela é simétrica. Agora falta mostrar que RP é transitiva. Vamos pegar três elementos A, B e C que estão relacionados ali, A com B e B com C. Vamos lá, sejam
A, B e C, 3 elementos de A, tais que o A está relacionado com B e o B está relacionado com o C. Olha só o que a gente pode concluir dessas relações. Como o A está relacionado com B, isso implica que existe um X na minha partição, tal que A e B pertencem a X. Só que também nós temos que o B está relacionado com Czinho. O mesmo B, tá? Esse B é esse. É o mesmo elemento. Então, existe um elemento da partição, que agora eu não posso usar X, né? Que eu já usei, vou usar Y. Tais que o B e o C pertencem a Y. Isso implica, olha só, que B pertence a essa interseção. Tá? Só como P é uma partição, vale o seguinte. Se X é diferente de Y, então a interseção é vazia para quaisquer X e Y em P. Mas a gente achou um elemento da interseção aqui. Essa interseção não é vazia. Então, para essa interseção não ser vazia, só se o conjunto X e o conjunto Y forem iguais. Então isso nos garante que X e Y são iguais. Portanto, A, B e C estão no mesmo conjunto X. Em particular, né? A e C estão no conjunto X, onde o A está relacionado com C por essa relação RP. Então essa relação ela é transitiva, reflexiva e simétrica. Consequentemente, essa relação ela é uma relação de equivalência. Então, desse modo, RP é uma relação de equivalência. Então, olha só o que a gente fez até agora. Nós pegamos uma partição e a partir dela construímos uma relação de equivalência. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar aqui o quociente, tá? Ou seja, o quociente do A por essa relação RP vai ter várias classes, né? Então, agora eu quero saber quem são as classes dos elementos azinhos do A, ou seja, quais são a cara dos elementos do quociente. Nós vamos ver que essas classes agora são justamente os conjuntos da partição P. Gente, então agora a ideia é fazer a recíproca daquele teorema, né? Que a gente viu aqui em cima, né? Esse teorema fala, né? Esse aqui, né? Na verdade. Se é relação de equivalência, o quociente de A por R é uma partição do A. A ideia é mostrar o seguinte. Se eu tenho um A um conjunto não vazio e P é uma partição do A, então aquela relação RP, que a gente acabou de ver, que é uma relação de equivalência em A, então se eu olhar as classes de equivalência dessa relação RP, eu vou obter justamente os elementos da partição. Tá? Cada classe de equivalência de RP é um elemento da partição. Ou seja, o quociente do conjunto A pela essa relação RP é justamente a partição. Tá? Antes, vamos fazer um exemplo para ilustrar isso. Então, vamos pegar no conjunto dos números reais uma partição. Esse intervalo aberto, menos infinito, zero. Esse intervalo aberto é o zero mais infinito. Tá? E esse conjunto unitário que só contém o zero. Tá? Então, nesse conjunto amarelo, eu coloquei todos os números negativos. No azul, só tem o zero. E no verde aqui, tem todos os números positivos. Tá? Então, eu peguei a reta real, peguei um conjunto como sendo zero, tá? O outro conjunto como sendo os números negativos e outro conjunto como sendo os números positivos. Né? É claro que isso aqui é uma partição, né? Se fizer a união vai dar todos os reais. A interseção 2 a 2 é sempre vazio, né?
amarelo só tem negativo, no azul só tem o zero, no verde só tem os positivos. E todos eles são não vazios, tá? Então, olha só. Nesse caso particular, o que acontece? Nós temos que o número A, né, para quaisquer dois números reais A e B, você tem que o A está relacionado com B por essa relação RP, se e somente se existe um conjunto ali naquela partição P, tal que A e B pertencem a X, tá? Então, dois números estão relacionados, se e somente se ou os dois caem nesse conjunto, ou os dois caem nesse, ou os dois caem nesse, tá? Quando dois números caírem nesse conjunto, é que os dois são negativos. Quando dois números caírem nesse conjunto, é que os dois são iguais ao número zero. E quando os dois números caírem nesse conjunto, é que os dois são positivos, tá? Então, vamos mostrar que esses três conjuntos, na verdade, são todas as classes de equivalência dessa relação RP. Tá? Vamos lá. Vamos pegar x, um número real qualquer, e vamos determinar todas as classes possíveis de equivalência desse x, tá? Ó, a gente sabe, como x é um número real, só tem três possibilidades, tá? Ou x é negativo, ou x é igual a zero, ou x é positivo. Vamos considerar esses três casos, tá? Então, o primeiro caso aqui, ó. Se x é negativo, então quem é a classe do x? Esse conjunto é formado por todos os números reais que estão relacionados com x. Então, são todos os números reais Azinho, tais que o Azinho está relacionado pela relação RP com x. Certo? Só que, como o x é negativo, se o Azinho está relacionado com x, é porque A e x estão num mesmo conjunto aqui. E só pode ser esse amarelo, porque se o A é negativo, se o x é negativo e o A está no mesmo conjunto que ele, o x tem que ser negativo também. Então ambos estarão nesse conjunto, tá? Então esse aqui vai ser o conjunto de todos os números reais A, para os quais A e x pertencem a esse conjunto aqui, ó. Ou melhor, para os quais A é negativo. Ou seja, é esse conjunto aqui. Então, se o número é negativo, a sua classe de equivalência é esse intervalo menos infinito zero. Segundo caso, se o x é igual a zero, então, quem é a classe do x? É o conjunto formado por todos os números reais A, tais que A, né, se relaciona com x. Mas, por definição, né, se o A está relacionado com x, é porque existe um conjunto que contém os dois. Só que o x aqui é zero. Então, obrigatoriamente, o A tem que ser zero também. Então, só é esse conjunto, então, nesse caso. Tá? Último caso. Agora, se x é um número positivo, então quem é a classe do x? Por definição, é o conjunto formado por todos os números reais que estão relacionados com x. Agora, se é um número real que está relacionado com um número positivo, A e x tem que estar no mesmo conjunto. X está nesse conjunto verde, então A também tem que estar no conjunto verde. Ou seja, A é positivo também. Mas esse conjunto é justamente esse intervalo aberto aqui. Tá? Então essas são todas as classes. Não tem mais nenhuma. Tá?
Portanto, o quociente dos reais pela relação RP... aqui tá até errado, tá? Aqui é esse A que na verdade é R, tá? Isso é a família constituída, por exemplo, a classe de qualquer número negativo. Aí que tá, a classe de qualquer número negativo é desse conjunto, a classe de qualquer número do zero é o único que vai dar esse número, e essa aqui é a classe de qualquer número negativo. Então você pode pôr assim, ó, é a classe do menos 1, a classe do 0 e a classe do 1. Ou, se você quiser colocar, né, é a classe do menos infinito 0, o conjunto contém o 0, e do 0 mais infinito. Aqui eu coloquei menos 1 em 1, você poderia pôr qualquer número negativo no lugar da classe do menos 1, e a classe de qualquer número positivo no lugar da classe do 1, tá? Que é justamente, ó, a partição P. Tá? O que nós fizemos aqui para esse exemplo em particular, a gente vai mostrar que vale em geral. Tá? Então pega P, uma partição qualquer de um conjunto A. A gente vai mostrar aqui essa... A gente já viu, né, que essa relação RP é uma relação de equivalência. Então nós vamos mostrar que as classes de equivalência dessa relação é justamente os elementos da partição P. Vamos lá então, demonstração. Aqui, a gente tem que tomar cuidado com a anotação, tá? Para mostrar essa igualdade aqui, ó, você tem que mostrar que esse quociente, né, está contido na partição, e depois a inclusão contrária. Então vou mostrar primeiro que o quociente é um subconjunto da partição, tá? Então vou mostrar que todo elemento desse conjunto está em P. Então, seja a barra um elemento daquele quociente, tá? Então a classe de equivalência de algum elemento Azinho em A. Então, em particular, o Azinho é um elemento do A. E só que eu tenho que P é uma partição do A. Então, pela definição de partição, vai existir um único subconjunto de P, um único elemento de P, que contém um Azinho. E sendo P uma partição, existe, na verdade, é único, né? X em P, que contém um Azinho. Beleza, então vamos mostrar que esse A barra, né, a classe de equivalência do Azinho, é esse conjunto X. Acho que é bem tranquilo, porque... Olha só, para qualquer X que a gente tem na classe do A, isso nos diz que X está relacionado com o Azinho pela relação RP. Mas a definição dessa RP é o quê? Que os elementos, né, X e A estão no conjunto X. Então, em particular, ó, se o X está na classe do A, X também está no conjunto X. Tá? Isso aqui implica, então, que o... Deixa eu fazer... Assim, como o X que a gente pegou aqui foi arbitrário, a classe do A está contida no conjunto X. Então, agora vamos pegar X, um elemento do conjunto X. Mas nós já temos que o A está no conjunto X. Então, os dois elementos, né, X e A, pertencem ao conjunto X. Pela definição daquela relação RP, né, note que lembra que X é um elemento da partição P. O X está relacionado com o Azinho, tá? Ou seja, X pertence à classe do A. Então, ó, a gente mostrou que todo elemento do conjunto X também está na classe de equivalência de A.
Logo, a gente pode concluir que X é um subconjunto da classe do A. Então, dessas duas inclusões, né, segue que a barra é igual a X, só que X é o elemento da partição P, onde a barra é um elemento da partição P. Então, olha o que a gente mostrou. A gente mostrou que para qualquer que seja minha classe de equivalência, né, qualquer elemento do quociente, ele é um elemento da partição. O que a gente concluiu então é que esse quociente é um subconjunto da partição P. Tá? Agora a inclusão contrária. Na verdade meio que já fez, né? Já dá para tirar a igualdade aí. Porque, olha só. Seja X um elemento agora da partição. Quero mostrar que ele é igual a alguma classe de equivalência, né? Para ele estar com... para ele ser elemento daquele quociente. Como P é uma partição, X não é vazio. X é diferente de um conjunto vazio. Logo existe, né, pelo menos um elemento Azinho no conjunto A, tal que o A pertence a X. Pelo menos um eu sei que tem. Aí de novo, ó, a afirmação é que a classe do Azinho é igual ao X. E a demonstração é análoga, é a mesma coisa. Você pega um elemento qualquer na classe do A, né? Pela definição, né, X está relacionado com A, pela relação RP. Isso implica que X e A estão no conjunto X, então em particular X está no X. Então todo elemento dessa classe está nesse conjunto. A inclusão contrária. Essa aqui, ó, pega um elemento do X. Então, como o Azinho está no X, você vai ter que o Xzinho e o Azinho estão em X. Portanto, eles estão relacionados e assim X está na classe equivalente de A. Tá? Análogo à demonstração. Tá? Desse modo, então, nós fizemos o seguinte, ó, pegamos um elemento da partição e mostramos que ele é uma classe de equivalência. Então, desse modo, o conjunto X pertence a esse quociente aqui, ó. Que é o X é uma classe de equivalência de A para essa relação. Então, olha só, a gente mostrou que todo elemento da partição é elemento desse quociente. Tá? Aí, da mesma forma que a gente conclui isso aqui, ó, a gente pode concluir a igualdade contrária. A gente concluiu agora a igualdade contrária. A partição P é um subconjunto desse quociente. Mas comparar essa inclusão com essa, segue a igualdade. Tá? Que é o que a gente queria provar. Então, o que aconteceu aqui nesse exemplo acontece em geral, tá? Se você tem uma partição, essa partição te gera uma relação de equivalência, cujas classes de equivalência são os elementos da partição. Igual fez aqui, ó. Tem essa partição. Então pega qualquer número negativo. Quando você olha a classe de equivalência dele, vai dar esse conjunto. Pega qualquer número nesse conjunto. Quando você faz a classe de equivalência dele por essa relação RP, vai dar esse conjunto e assim por diante. Tá? Então aqui, ó. Peguei o Azinho. Ele está numa classe em um conjunto da partição. Então a classe desse Azinho é o conjunto da partição. Tá? Bom, gente, a aula ficando por aqui. Aí a gente volta na próxima aula para a gente estudar agora um novo tipo de relação, que são as relações de ordem, tá?